Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 43 minutos, 7h43, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Você está conosco aqui, a hora certa é sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. Você que está acompanhando a gente nas nossas plataformas digitais e já está verificando aí a participação e a presença dos nossos comentaristas nesta manhã, já estamos aí com o Dr. Gilberto Azevedo e também Osmar Câmprega para mais uma edição do Política com Pimenta. Vamos cumprimentando então Osmar Bento Câmprega, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia à nossa equipe técnica e aos ouvintes e a quem está nos assistindo. Doutor Gilberto, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia a todos que nos ouvem e veem. Muito bem, vamos lá, vamos começar o nosso debate do dia de hoje, claro, começando com essa situação que está repercutindo aqui na nossa enquete do dia de hoje. Queremos saber a opinião de vocês também sobre o que aconteceu aí com relação à barragem de José Boatê, porque tá envolvido aí a questão indígena, tá envolvido a questão política, então nós queremos saber de vocês, começando com o doutor Gilberto, qual é a sua posição sobre o que aconteceu e o que vem acontecendo, porque não é de hoje, né, essa situação, não é dessa gestão, essa situação aí da problemática com a barragem de José Boatê, doutor Gilberto. Muito bem, o funcionamento dessa barragem ficou demonstrado que funciona, tanto é que foi fechada, está retendo uma quantidade gigantesca de água e evitando prejuízos na parte de baixo da represa. No entanto, a gente não pode negar que esse fechamento gerou prejuízos à comunidade indígena. Como foi dito, desde há muito, essa situação vem se prolongando. Não sei se por falta de vontade política de ser resolvida a situação. Esse equipamento ele deve ser mantido em operação. No entanto, eu vejo como extremamente necessário o atendimento às reivindicações da população indígena que lá reside. Porque, queira ou não queira, eles vão ter prejuízo, têm prejuízo com essa situação. E eu estive lendo que seriam 20 milhões de reais o custo das obras que lá devem ser feitas. Convenhamos, para Santa Catarina isso não é muito dinheiro. Eu acho que está faltando efetivamente, esteve faltando politicamente, vontade para se resolver essa questão. Agora, quando a água bateu na bunda, vamos dizer assim, houve a necessidade de uma ação urgente para colocar em funcionamento a barragem. Foram encaminhadas desde logo 30 toneladas de alimentos, claro, porque eles terão dificuldades de sair por um determinado período. Eu acho que essas estradas, as moradias, todas essas obras devem ser feitas o mais rápido possível, se for o caso até com dispensa de licitação, porque há uma justificativa plausível para isso. E com relação ao confronto que lá houve, praticamente isso era certo que ia acontecer. Faltava certeza para você ter os números da Mega Sena que você ganharia. Tem que agora observar se houve algum excesso, aliás, e de que parte ela foi. Lamentavelmente, pessoas ficaram feridas. No entanto, volto a dizer, o benefício que essa represa, segurando a água, trouxe a parte de baixo das cidades é infinitamente maior do que o investimento que vai se fazer na comunidade indígena, colocando ela em regularidade, como eles pretendem. Independente das lideranças indígenas, se firmou um acordo agora em via judicial, e agora que ele seja cumprido.
Com relação à segurança da represa, não vejo problema nenhum, porque ela é muito sólida. Não vejo problema, no entanto, ela deve ser vigiada, deve ser monitorada e deve ser melhorada, se for o caso, algumas obras que lá existem na represa. No entanto, reforço, eu acho que a comunidade indígena deve ter atendido os seus pedidos, até porque o benefício que o represamento da água causou é infinitamente maior do que o prejuízo que seria alcançado pela parte baixa do rio. Osmar, seu posicionamento a respeito, Osmar. Bom, primeiramente foi construída uma estrutura para ser posta em atividade de uma necessidade. E, na realidade, desde a sua construção, que terminou em 92, e ela vem criando dificuldade de ser utilizada por desavenças entre a comunidade indígena e o governo, quem opera ela. Então, seria impensável construir uma estrutura dessa para não ser utilizada. O que me pareceu que o problema foi conduzido de uma forma meio que atabalhoada, vamos dizer assim. Porque nós estávamos na quarta-feira, nós já tínhamos enchente aqui na nossa região e no Alto Vale. Então, mesmo na quarta-feira já era vista a necessidade de colocar essa estrutura em prática, em atividade. E mesmo assim, as coisas foram se protelando, parece que ela foi tendo dificuldade de construir um diálogo para enfrentar o problema. Primeiro uma emergência, depois uma solução, que eu concordo com o doutor Gilberto, essa solução tem que ser vista, ela tem que ser resolvida, esse problema tem que ser resolvido, e quando surge a necessidade lá, utilizar a estrutura para atender o seu objetivo que ela foi construída. Então, de fato, eu acho que a condução das negociações foi um tanto quanto atabalhoada, porque não precisaria utilizar força para entrar, né? E mesmo assim, essa estrutura só foi fechada mesmo, as comportas lá foram fechadas, me parece, domingo ao meio-dia, ou coisa do gênero. Então, acredito que agora, pelo menos foi quebrado um paradigma, está aberta a negociação, e eu acredito que o governo, de fato, tem que atender às reivindicações, resolver os problemas, para que esse recurso que está disponível seja utilizado quando necessário. E os índios têm que ser respeitados no seu direito e atendido o que eles, dentro de uma ponderação de necessidade e benefício, tem que ser atendido às necessidades dele, às reivindicações justas, vamos dizer assim, né? E analisado todos os pontos e ver o que é certo, justo e o não é justo, e atender na medida do possível as suas necessidades, para que esse recurso esteja disponível sempre para a nossa região. Pois é, né, doutor Gilberto? A situação... Certo, Osmar. Sim. Doutor Gilberto, quando dois querem, né, dois conseguem negociar, quando dois querem uma solução, a solução sai. Quando um não quer, é difícil, né? Então, a situação ali, as barragens, a gente não tem dúvida. Como o Osmar falou, uma estrutura gigantesca daquela lá é a maior barragem do sistema ali de proteção, né, das cheias aqui do Rio Itajaiaçu. Ela comporta mais de 300 milhões de metros cúbicos de água, é o dobro do que as outras duas lá de Ituporanga e Itaió juntas, né? Então ela faz parte desse sistema, e quando ela opera em conjunto, eles têm ali um sistema de operação para dar vazão para uma e para outra. Ela realmente chega a proteger, porque soma-se aqui mais de 700 milhões com as três juntas lá de metros cúbicos de água que elas são capazes de suportar e reter ali as três barragens do sistema juntas. Então é um investimento gigante que precisa ser utilizado, e não só em momentos como esse. A gente espera que, como falou Osmar, a partir do momento que teve esse fechamento, né, mas essa abertura de negociação, o negócio agora continue e se dê um final para essa história. Veja o seguinte, eu acho que essa situação aí pode ter chegado até um nível de conflito em função da quantidade de pessoas políticas que se meteram nesse meio. Eu acho que houve muitas pessoas emitindo opinião, e não exatamente as pessoas que detêm autoridade.
No momento, a pessoa que detém a autoridade determinou uma ação, inclusive com autorização judicial, que foi o governador, que, aliás, é o que nós precisamos ver, que as pessoas que detêm a autoridade usem-na de forma sábia e correta. Ela foi utilizada. Eu digo, houve esse entrever, mas, infelizmente, aconteceu. O que vai se fazer? Vai se verificar alguma situação que possa ter ocorrido fora de uma norma legal. Agora, o custo que as pessoas a jusante da barragem tiveram é infinitamente maior do que o investimento que lá se deve fazer com urgência, inclusive. Santa Catarina tem solução para tantas coisas, é tão desenvolvida em tantos aspectos. Agora, como é que deixou chegar a esse ponto de situação? É terrível. Não vamos desenterrar os mortos, mas vamos construir alguma coisa sólida para evitar esse tipo de situação e termos todos esses equipamentos, as estruturas prontas para serem utilizadas no momento que houver necessidade. E seria essa a opinião. Pois é, Osmar, só para a gente fechar esse assunto, a questão política do Estado, e também a gente não pode esquecer que tem questão política na própria questão indígena, né? Porque são sete aldeias lá que são representadas e aí quando muda o cacique de lá, o anterior não cumpre alguns acordos também que foram firmados. Enfim, tem questão política dos dois lados e quando a política entra, a gente tem visto que a situação complica. Eu acredito que tem que ser aberto canais de comunicações para aparar essas arestas ali e cada um cumprir sua parte, e é uma estrutura que o Estado não pode desprezar, o Vale do Itajaí não pode desprezar uma estrutura dessa. Então tem que manter um diálogo e tem que se manter essa estrutura pronta para utilizar quando necessário. Se isso demandar algum custo, alguma reivindicação atendida, tem que ver, como disse, tem que ver o que é justo, o que é possível fazer e deixar essa estrutura ali em pronto de bala para quando precisar estar disponível. Muito bem, vamos para o próximo tema então da nossa pauta de hoje, o segundo tema, que é o seguinte: o ministro do Trabalho, o sindicalista Luiz Marinho, ele participando de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, ele falou ontem sobre a questão da semana de 4 dias de trabalho aqui no Brasil. Ele disse, inclusive, que não falou ainda com o presidente da República a respeito, mas vai conversar e deve apresentar algum projeto nesse sentido, para trazer a questão de 4 dias de trabalho aqui para o Brasil. É hora de se pensar em 4 dias de trabalho aqui no nosso país. Nós temos capacidade e, nesse momento, o nosso empresário, a economia brasileira, suportaria uma situação como essa, Osmar? Bom, a minha leitura, a minha interpretação foi um tanto quanto diferente da sua com relação às falas do ministro. O que ele quis dizer é que a sociedade está pronta para discutir o assunto. E ele, na opinião dele, disse que a estrutura empresarial estaria apta, suportaria essa discussão, mas que esse é um assunto entre a sociedade e o parlamento, que a sociedade deve apresentar a possibilidade e ver se está pronto. Com relação a esse trabalho de 4 dias por semana, que eu estava lendo, ele foi implementado em alguns países, como Escócia, Canadá, Islândia e Portugal. Ele está sendo testado, vamos dizer assim. E, na realidade, não é para todos. É para uma parte dos empregados que tem, vamos supor, que aonde se utiliza mais o talento, aonde se utiliza menos a força física, vamos dizer assim, e mais o talento. Que os profissionais entendem que uma pessoa talentosa, vamos dizer, ela pode produzir em 4 do que pode produzir em 5. Essa mais ou menos é a ideia. E que isso afastaria algumas doenças profissionais e teria vantagens para a empresa, para o trânsito, para a economia de água, teria algumas vantagens e algumas desvantagens também.
porque poderia ser muito exigido do profissional nos dias que ele está na empresa. Então, ainda o mundo está adaptando e seria mais para profissionais que têm o talento como força de trabalho e não a força física. No meu caso, eu estaria excluído porque não é exatamente o talento que eu preciso trabalhar o dia todo. Vamos imaginar o trabalho braçal, vamos imaginar, com todo o respeito às profissões, o padeiro, ele não pode trabalhar 4 dias porque no fim do dia vai faltar pão, e assim por diante. Então, esses profissionais, vamos imaginar que são operadores de uma máquina, esses não estariam inclusos, seriam os talentos, os criadores, por exemplo, os profissionais de marketing, mais ou menos nessa linha, não exatamente só esse, mas é mais ou menos nessa linha. E eu entendi, e o ministro diz que deve ser posto em discussão esse assunto, mas que o parlamento e a sociedade é que estariam dando o ritmo, vamos dizer assim, a essa possibilidade. Assim eu entendia o que eu li, pelo menos. Doutor Gilberto, nessa questão, né, de trazer aí para 4 dias e para mão de obra mais qualificada, que trabalha mais com o talento do que com os braços, não seria mais efetivo se a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, flexibilizasse essa questão e deixasse que essa questão fosse negociada entre os patrões e os empregados, né? Uma flexibilização dessa situação? O que o Estado teria que interferir nessa situação, trazendo legislação a respeito? Veja, eu tenho que concordar com o que o Osmar falou e com o que o ministro falou, que isso é um problema que o parlamento e a sociedade devem resolver. É justamente o que eu me insurjo com essa questão de que a justiça tenha que se meter, que a justiça vai julgar algum desacordo. A decisão, se houver, será do parlamento, que representa a sociedade, e nas negociações com os patrões, com os empregadores. Eu acho que, nesse caso, a justiça tem que ficar de fora e julgar alguma aberração que houver, se houver. Agora, discordo do Osmar que na agricultura não tenham pessoas de alto gabarito. A agricultura brasileira, ela é expoente mundial e não é feita por manezinho, não, ela é feita por pessoas de gabarito. Agora, acredito que essa semana 4x3, ela vai poder, num futuro, em função até da tecnologia que está surgindo, ser aplicada a outros locais. Por exemplo, numa siderúrgica não vai poder ser aplicado, a menos que houvesse a contratação de mais funcionários para suprir, porque o forno não pode ser desligado. Se for desligado, ele tem que ser reconstruído. Na agricultura, também teria que haver contratação. De um lado, isso pode trazer um grande benefício ao trabalhador, e, por outro lado, pode vir a aumentar a oferta de empregos que tem. Porque tem situações que são tendências que elas não têm reversão. Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhava de segunda a sábado. Hoje em dia, as empresas estão diminuindo a carga de trabalho, mas a produtividade está aumentando. Estou falando das empresas. Da agricultura nem se fala, porque são abundantes as informações. Eu reforço que essa discussão ela tem que ser feita e logo, porque a modernidade que está vindo, ela está aí às nossas portas e nós temos que verificar. Agora, com relação ao fato de que o ministro não falou com o presidente ainda, eu acho que ele vai ter alguma dificuldade, porque ele não vai conseguir acesso em função dos anteparos que existem para que se chegue a falar com ele, principalmente por parte da esposa. Pois é. E aí, essa situação realmente, né, é algo que não é um ministério que deve definir, certamente, é algo que tem que passar pelo parlamento. A gente, quando pega um comparativo aí de países como esses que o Osmar falou aí, como a Escócia, como o Canadá, nós estamos falando de países já que têm um nível de desenvolvimento muito elevado,
também tecnológico nas suas indústrias, também na própria relação, né? A sociedade, uma sociedade muito mais com um nível de cultura, um investimento que tem lá na parte educacional e tecnológica e de formação das pessoas muito superior. Então, a gente está falando de uma outra realidade, talvez por lá esse assunto possa ter sucesso, possa ser implementado, ainda está em teste, mas aqui no nosso país eu vejo que nós temos muita coisa para trabalhar antes do que isso, que é o próprio investimento na questão da educação, né, na educação básica e na educação técnica também dos nossos trabalhadores, o preparo dos nossos trabalhadores, para que a gente possa sim, aí sim, pensar em ganhar em produtividade. Hoje, infelizmente, ainda muita mão de obra, ela depende da própria mão de obra, depende do tempo de trabalho, então tem muita coisa para se pensar antes. Nós estamos já com 8h04, não temos como continuar nosso debate por aqui nesse tema, é um tema ainda que dá pano para manga e certamente não vai parar por aqui porque ele ele já lançou, o ministro do Trabalho lançou essa sementinha, essa fagulha aí, para começar também a testar os ânimos desse assunto aí na sociedade brasileira e a gente vai discutir mais sobre isso mais adiante. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Osmar, um abraço para você. Na quinta-feira é feriado, a gente vai ter o programa sim aqui, devemos ter o programa até às 8h30 da manhã. Caso aconteça aí o desfile, né? A gente não tem a situação de chuva e aconteça o desfile aqui da festa, a gente vai com o programa até às 8h30 da manhã, senão o horário é normal da programação aqui e devemos ter, de acordo com a disponibilidade de vocês aí também, o Política com Pimenta, mas a gente vai avaliando junto com a disponibilidade dos nossos queridos comentaristas se estarão disponíveis ou não. Doutor Gilberto, um abraço, até na quinta-feira também. Um bom dia, Osmar, um bom dia, Odair. Um bom dia a todos que nos veem e escapamos de mais uma. Eu acho que nós temos que exigir do governo que ele acerte essa questão, podemos dizer até pontual, lá em José Boatê e resolva definitivamente essa situação. Tenhamos todos uma boa semana e não esqueçam que teremos a nossa festa do imigrante a partir de amanhã, né? Um abraço, Osmar. Até quinta, então. Eu só queria dizer que na realidade, eu não falei absolutamente, não estou aqui discriminando as classes sociais. Eu apenas disse que, por exemplo, algumas classes que não pode aderir às 4 horas, com relação à necessidade da presença da pessoa diante de uma máquina. Exatamente. Não. Se podem abrir mão, seria as pessoas do talento. Bom dia, Não, exatamente, Osmar. Deu para entender, deu para entender isso perfeitamente, Osmar, porque não é a característica da pessoa, mas é a característica do trabalho que ela realiza, né? Uhum. Então, retificando, bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e a nossa equipe técnica até quinta. Esperamos ser sem chuva, né, ou com pouca chuva, pelo menos. Valeu, Osmar. Até mais, então. Esse foi o nosso Política com Pimenta desta terça-feira.